de outubro, 13 horas, ao vivo, com Pepe Escobar, numa das lives certamente mais aguardadas aqui pelo nosso público. Pepe, publicamente quero aqui expressar meu agradecimento a você por essas Obrigado lives a vocês. anteriores. Que é isso. Muito bom. Eu olhei outro dia, eu tomei um choque, Leonardo. As últimas 4 lives nossas, parece que dá 1.200.000. Não, é um negócio impressionante. Porque o Em mundo geopolítica é um negócio raríssimo no mundo inteiro. É raríssimo no mundo. Quem tem essa audiência é o Tucker Carlson no programa dele na Fox News. Mas aqui, Pepe, acho que você teve o mérito de, na verdade, criar um público, né, muito ávido por essas informações. Quero agradecer primeiramente aqui ao Paulo Leme, ele está sempre com a gente dizendo, infelizmente não poderia assistir a aula ao vivo, recebam o meu agradecimento, né? E a Ana Luísa aqui, olha só que legal. Essa é maravilhosa. Com notícias do Jardim do Borel. O Jardim do Borelito. Do Borelito. Pepe, antes de começar, preciso te perguntar, cara, o que dura mais, a Liz Truss ou uma alface? Diga pra gente. Mas isso é maravilhoso. O Alface ganhou, em apenas alguns dias, o Alface ganhou de goleada, não é lindo? Quanto tempo dura um pé de alface numa geladeira? Eu não tenho ideia. 40 dias, 20 dias, 30 dias? Não, os bookies estavam dizendo que o alface apodrece em cerca de 40 dias. Mas as grandes apostas em Londres era quem estava apostando na primeira semana ou nos primeiros 10 dias. Esses devem ter ganho uma baba de dinheiro. O pessoal que apostou alguns dias, nossa, em cima, né? Pepe, começa falando sobre a Liz Truss. Por que fracassou tão rotundamente antes da gente entrar nos grandes temas? Bom, primeiro porque nossa, nos sweepstakes da estupidez União Europeia, Reino Unido juntos, ainda que tenha havido o Brexit, mas afinal eles ainda estão. Bom, eles dizem que we are not in the não estamos no continente. Eles se referem à Europa como the continent. Eles são uma ilha e são muito. Bom, eu morei lá há anos e eu entrava no jogo deles sempre, né? Mas faz parte da Europa. Por várias razões, N razões. Primeiro, a corrupção interna dos Tories, que faz com que quem chega ao topo é de uma mediocridade absolutamente abissal. Ou é um palhaço como Bojo, ou é uma incompetente absoluta como a Liz Truss. Tem gente muito bem preparada e educada entre os Tories. Gente que estudou em Eton, estudou em Oxford, Cambridge, tem uma formação excelente, conhece relações internacionais, por exemplo, é o caso dela, ela não tem a menor ideia, ela não conhecia nem história nem geografia, era um negócio absurdo. Mas esses, eles ficam lá para trás, eles ficam na maquinaria do partido e muitos deles não têm um perfil mediático. Eles não, por exemplo, Bojo, ele vivia na mídia. A Liz Truss, não tanto mas a equipe dela a colocava na mídia o tempo todo. Mas isso é um reflexo muito mais sério da incompetência dos Tories, da incompetência do establishment inglês, da desagregação política, ideológica e cultural de todas as elites europeias, sem exceção nenhuma. E eu acho que ela era o representante mais fiel ao nível de von der Leyen e Annalena Gruner, Scholz e esses outros alemães, da mediocridade absolutamente abissal e, evidentemente, do quinto colunismo exacerbado deles em relação ao Império. Todos são quintas colunas, ou seja, a agenda principal de todos eles é sempre a agenda ditada pelo Império via OTAN e não os interesses nacionais. Antes da gente entrar no grande tema, então, Pepe, a queda dela de Tem vários grandes temas. Não, tem vários, mas acho que sobretudo o tema da guerra, né? A queda dela, de alguma maneira, muda o contexto da guerra? Podemos ter um governo britânico menos hostil à Rússia? Não, imagina, mas vem piorado. Não, até pior, porque o próximo certamente vai ser muito mais bem articulado do que Lizzie. Por exemplo, você sabe que o Bojo entrou na corrida, né? De novo?
Não, o Bojo não só entrou na corrida, como saiu uma pesquisa, se não me engano, não sei se ontem ou há 48 horas atrás, ele está na frente das preferências. O outro candidato possível é o que perdeu para Liz na eleição interna, o Rich, o indiano mega bilionário por causa da mulher dele, evidentemente. E talvez os Tories, em desespero absoluto, vão deixar que o indiano vire primeiro-ministro da Inglaterra. Eu não conto com isso, porque o racismo congênito dessas elites é um negócio absolutamente brutal. Isso é uma coisa que você vê quando você visita aqueles clubes exclusivos de St. James. Um desses clubes, eu fui convidado algumas vezes por um amigo meu eu fui como convidado dele, evidentemente, pessoal dele, e é onde são esses clubes onde a elite planejava conquistas pelo mundo, onde eles discutiam o que estava acontecendo no Raj britânico, ou seja, os clubes fechados das elites, onde eles decidem tudo. E indianos, nepaleses, gurkhas, etc., eles são admitidos nesses lugares apenas como personagens marginais, se não serviçais, entende? É um negócio brutal, absolutamente brutal. Por exemplo, o cara que nos servia no Oriental Club era um indiano, nos servia um curry absolutamente extraordinário, mas era isso. A máxima posição dele dentro do clube era de ser um garçom. Isso explica, isso te dá toda a história, né? Quando houve a eleição da Liz Truss, né, você disse que provavelmente ela vencerá porque os britânicos não aceitarão o indiano. Se bem que o desespero agora é enorme, viu, Leonardo? Porque eles não têm quadros competentes. Esse cara, pelo menos, entende um pouco de economia. Certamente muito mais do que Bojo e do que Lizzie. Ou seja, a sucessão vem dos conservadores, né? Eles têm a maioria. É uma eleição interna. A próxima eleição na Inglaterra, se não me engano, acho que é só em 2025. Você imagina ter que aguentar ainda mais 3 anos um primeiro-ministro e uma equipe ministerial mega medíocre? Por exemplo, outro candidato que esse está sendo escorraçado pelos próprios Tories é o ministro da Defesa, o Ben Wallace, que é mais falcão ainda do que Bojo e Lizzie em relação à Rússia. Ou seja, respondendo a sua pergunta, relações com a Rússia vai piorar. Não muda nada. Aliás, já não existem, né, Pepe? Já praticamente não existe, e o Lavrov já falou isso várias vezes diretamente. Não tem que conversar com esses caras. E o Lavrov é 5.000 anos de paciência budista, confucionista e taoísta empilhada. Eles no Ministério das Relações Exteriores russo não aguentam mais. Não tem que conversar com esses caras. Não só com os ingleses, como com a liderança da União Europeia em Bruxelas. Eles ainda têm diálogos com os líderes nacionais. Por exemplo, eles têm um canal com os alemães, que não é com o Scholz, é com interlocutores alemães que falam com os russos, num canal secreto. Eles, por exemplo, o Berlusconi agora é um dos canais dos russos na Itália. E foi sensacional. Não sei se vocês viram no Brasil que vazou um áudio do Berlusconi alguns dias atrás, absolutamente sensacional, onde ele fala por A mais B o que está acontecendo em relação a essa guerra proposital da OTAN contra a Rússia, de uma maneira onde qualquer um entende, até quem não segue política. E fez um estardalhaço enorme na Itália, porque é a primeira vez que um político fala, claro, não era uma entrevista para um dos canais dele, por exemplo, foi um áudio roubado. Né? Tá dizendo aqui que eu escutei o áudio, exatamente. Esse áudio é extraordinário. Amigos meus italianos me enviaram o áudio e ele conta. É relativamente. É um sincericídio, assim, de certa maneira, Pepe? Como? Seria um sincericídio, assim, quer dizer, a história verdadeira. Não, mas o mais extraordinário, Leonardo, que é um sincericídio, mas você sabe como é o Berlusconi, né? O que interessa para ele são os negócios. Ele sabe que essa guerra, para os negócios dele na Itália, é um péssimo business. As empresas Mediaset já estão perdendo dinheiro e, com a queda do poder aquisitivo italiano como um todo, vão perder ainda mais. Ou seja, tem o interesse pessoal dele. E tem o interesse dele também que ele quer fazer business com os russos.
que ele fazia antes. E o fato de que sempre existiu uma, eu não digo uma amizade, e isso é comprovado por gente que conhece a história, mas tinha uma relação extremamente cordial do Berlusconi com Putin. Dos alemães com Putin. Ele é o único que tem o cacife e as balls na Itália para falar a história como ela é. Tanto assim que virou de ponta cabeça a política italiana esse áudio. Porque, inclusive, não se esqueça que o partido dele, Força Itália, faz parte dessa coalizão com a Meloni. Exatamente. O que ele falou vai... Mas é um soco na cara da Meloni, que é completamente pró-OTAN, pró-império e praticamente russófobo. Será que não foi um vazamento programado, planejado? Foi, pelo que a história que a gente sabe é de que foi vazada por um dos colaboradores do Berlusconi. Acidentalmente. Né? Acidentalmente, exatamente, de propósito. E tem gente, por exemplo, tem gente da velha aristocracia italiana, romana, napolitana, siciliana, especialmente, além de businessmen milaneses, que apoiam o Berlusconi totalmente e incentivam o Berlusconi a ser Silvio como o Silvio é, dizendo... Imagina, bilionário, já fez de tudo, não deve contas e satisfação a ninguém, pode falar o que ele quer, e eles estão dizendo para ele, basicamente, Silvio, em vez de você sair da história como Silvio Bunga Bunga Berlusconi, você pode ter o seu nicho histórico na história da Itália moderna, salvando a Itália do que está vindo agora, provocado basicamente por Bruxelas. E como ele é super esperto, como vocês todos sabem, mas ele pegou isso na hora, sem dúvida. Pepe, você falou do empobrecimento europeu, que eu acho que explica um pouco também, explica um pouco a queda da Liz Truss. Eu sei que você não está na França, né? Mas como é que você viu? Não, eu volto daqui a um mês. Claro, eu converso toda semana. E essas mega manifestações dos protestos na França contra a vida cara? Pois é, olha que loucura, eu fiz um post no Telegram e no VK, eu fiz um pequeno post sarcástico, mas direto sobre o que está acontecendo na França. Mas teve uma resposta enorme, inclusive de franceses que traduziram para o francês depois. Basicamente, o que eu estou dizendo, basicamente, é o que eu tenho conversado com alguns dos meus amigos e fontes, que está pintando seriamente uma espécie de compromisso histórico entre a direita barra pesada francesa e a esquerda barra pesada francesa. Porque é um compromisso histórico contra essa nova esquerda woke, que é a esquerda que controla Bruxelas total. Não é esquerda. Bom, primeiro de tudo, esses rótulos direita e esquerda, isso a gente podia debater horas. Não existem mais. O que existe é quem defende a ordem estabelecida, quem defende o que os americanos chamam de Rules-Based International Order, né? Ordem internacional baseada em regras criadas por eles mesmos, americanos, quem defende o sistema financeiro internacional e quem é contra. É isso. Ou seja, é o 1% contra o 99%, essencialmente. Bruxelas representa o 1%, em vários níveis. A direita e a extrema-direita francesa, que não é tão extrema assim, porque, por exemplo, o Marine Le Pen e companhia, hoje, eles não são um partido de extrema-direita mais. Eles são um partido quase de defensores da classe trabalhadora. Exatamente. É muito interessante. Eles fizeram uma reviravolta enorme nesses últimos anos. E, por exemplo, você vê pontos de contato entre os melanchonistas e os lepenistas, os Marine Lepenistas. E na rua, essa greve geral, que é da CGT, mas outros aliaram também, você vê todo o espectro, você vê profissionais liberais, não dessa casta regência, super jacobinos, super trotskistas, milionários, 1%, você vê os cadres médios
ou de um escalão um pouco mais baixo, você vê trabalhadores e você vê gilet jaune também, coletes amarelos. Ou seja, quando você vê a composição de quem está na rua, é um espectro. É absolutamente fascinante. E isso é uma coisa que imagina, esse ano eu só consegui discutir isso a sério com um jantar que eu tive na França, onde tinha um representante da velha aristocracia e alguém da classe operária que ganhou muito dinheiro e hoje faz parte da burguesia estabelecida. A gente teve um diálogo a três sensacional. Foram os únicos 2 interlocutores que eu achei em todos os meses que eu passei na França esse ano, onde a gente estava discutindo justamente isso. Que se não sair da França algum tipo de contestação popular contra o que é imposto pelos americanos e por Bruxelas, não vai sair de país nenhum. Que eles têm o background. E os franceses, por causa da tradição revolucionária, they smell bullshit, né, Leonardo? Eles conseguem cheirar alguma coisa pesada está no ar. Nada está mais pesado no ar do que está acontecendo agora, né? O Pepe, a gente olhando para essa situação, também na França, né, quer dizer, pano de fundo a questão da energia. Eu estou lendo um negócio perfeito aqui. Tudo isso se deve ao fracasso neoliberal. Claro! A derrota do neoliberalismo é quando as massas começam a acordar e perceber que elas foram enganadas no espectro inteiro. A promessa de por exemplo, durante anos na França, um exemplo específico, a promessa de que temos que fazer sacrifícios porque vamos chegar a uma espécie de paraíso perdido no futuro, onde haverá pleno emprego, onde todos vão poder pagar menos taxas, onde vocês vão poder trabalhar apenas 35 horas por semana e tudo vai bem. Não é. A vida real não é assim. A vida real é o que está acontecendo agora. A Europa à beira de um colapso inominável, econômico, social, psicológico, em todos os sentidos. É o fracasso do liberalismo expresso da sua maneira mais gráfica e tóxica. O Jardim do Borel, Pepe, vai ser devorado pela selva, como ele falou? A selva está chegando? Olha, eu me contive para não fazer uma coluna, porque não ia ser nada taoísta nem budista. Ia ser uma coluna tipo Gengis Khan fazendo pirâmides de caveiras na frente das cidades que ele conquistava. Eu preferi não escrever. A Maria Zakharova deu uma resposta sensacional, indo em cima do racismo, indo em cima da história de colonialismo europeu em pelo menos 500 anos. Todos os melhores acadêmicos que não têm voz na imprensa tradicional europeia, nos canais deles, ou em Twitter ou em Telegram, basicamente soltaram a mesma análise, e muitos deles bastava um parágrafo, não precisava ir muito longe. Isso é a maneira como ele enunciou essa história e onde ele enunciou, diz tudo. Ele enunciou isso numa escola de diplomatas. Primeiro de tudo, ou seja, esse imbecil não tem a menor ideia de como funciona a diplomacia a nível internacional, número 1. E número 2, o X do que ele enunciou não só é neocolonialismo, como é racismo à enésima potência, né? E a selva não é apenas a selva africana. Conhecendo a cabeça dessas elites não eleitas da oligarquia europeia, entra a América Latina inteira, entra a África inteira, entra a Rússia inteira e entra praticamente a Ásia inteira, a não ser alguns pontos onde eles têm uma visão, digamos, um pouco mais condescendente ou benigna das ex-colônias. Por exemplo, no caso dos franceses, a Indochina. Então, os franceses têm uma relação com a Indochina, Vietnã, Laos e Camboja, benigna de nós fizemos muitas coisas boas para eles, etc, etc. O resto, tudo, é selva. Ou seja, praticamente, mais de 80% do planeta, né? 85% do planeta, na cabeça dessas elites, é selva. Não precisa acrescentar mais nada, né, Leonardo?
Vamos chegar então, quer dizer, agora na situação da guerra na Ucrânia e da Rússia, né? A mídia ocidental sempre falando não, que a Ucrânia está recuperando territórios e tal. Bullshit. Mas aparentemente a Rússia apertou uns parafusos aí, né? Lei marcial nos territórios. Fala sobre a lei marcial. Por que ela foi decretada? Qual é a importância disso? Bom, eu não sei. A última vez que a gente falou faz tempo já, né, Leonardo? Porque precisa fazer a gente falou sobretudo sobre os gasodutos, mas eu acho que não tinha acontecido ainda a ponte da Crimeia. Ah, pois é. Tudo isso é fundamental para colocar no contexto. E esse é um processo extremamente complexo, onde tudo está interligado. Para a gente analisar o que está acontecendo agora, os flashbacks são imprescindíveis. Senão você não vai conseguir colocar, por exemplo, no contexto, o que você acabou de mencionar, lei marcial em Kherson. Então, vamos voltar um pouco para a Crimeia. O ataque contra a Krimsky Most, a Crimea, a ponte da Crimeia, também chamada de ponte de Kerch, porque ela vai de Kerch para o mainland russo, foi uma linha vermelha que é impossível que os serviços de inteligência ucranianos, o SBU, não soubessem que essa era uma linha vermelha. Ou seja, se eles fizeram isso, eles só tomam essas atitudes mais radicais quando a OTAN ordena. Eles não decidem porra nenhuma em Kiev. Então, esse é o primeiro ponto principal. Então, a ordem vem de Washington, vai para a OTAN, e os caras da OTAN que estão nas células de comando e controle e de inteligência em Kiev ordenam o SBU, e o SBU joga os agentes dele em campo, que foi exatamente o que aconteceu, e o Putin disse isso claramente num dos seus últimos discursos. Eles foram os operadores da história toda. Agora, o planejamento, etc. e tal, isso tudo é OTAN. Isso tudo é inteligência americano-canadense europeia, nível OTAN lá em cima. Então, eles estavam querendo uma resposta russa. Foi uma provocação absolutamente brutal. E eles contavam de que a resposta russa poderia do ponto de vista da OTAN, ideal para uma contraofensiva da OTAN, inclusive uma contraofensiva militar, que eles não têm capacidade de lançar, e isso você pode ler no blog do Martianov praticamente todo dia, e se você acompanha os canais Telegram russos de especialistas militares e de militares no terreno, ou de correspondentes militares no terreno, todos eles sabem que a OTAN não tem capacidade de lançar, seja o que for, em termos de uma grande ofensiva contra os russos. Bom, a resposta do Putin foi em gradações. O principal foi o game changer na história foi apontar o general Armageddon, o Surovkin, como o comandante unificado de toda a operação militar especial. É uma coisa que não tinha antes. Tinha o quartel-general do Ministério da Defesa em Moscou, tinha algumas células de generais, etc. e tal, mas não tinha um comando unificado que tivesse o big picture de tudo que está acontecendo no terreno e todas as opções. Para isso, você precisava de um general com experiência de guerra pesada, acima de qualquer outro. E, evidentemente, eles foram no general Armageddon, que é o número 1. A experiência de guerra dele vai desde a Chechênia, nos anos 90, fim dos anos 90, até a Síria, especialmente, onde era o comandante das forças aerotransportadas russas na Síria desde 2017. Ou seja, esse cara conhece tudo de guerra real no terreno e ele conhece tudo de o que se chama de net-centric war, guerra net-cêntrica, ou seja, guerra eletrônica, e como se coordena uma guerra eletrônica com guerra de posicionamento tradicional, com as técnicas militares tradicionais. E o Surovkin, o general Armageddon, tem não só tudo isso na cabeça, como ele viveu, experimentou e fez isso, não só na Chechênia, como especialmente na Síria.
O que ele faz no primeiro dia de trabalho dele? Ele lança uma ofensiva absolutamente brutal de mais de 100 mísseis, não mísseis hipersônicos, mísseis cruise mísseis, mísseis de cruzeiro normais, que os russos têm dezenas de milhares, na verdade, no inventário, contra instalações de infraestrutura energética e elétrica na Ucrânia, que é o que não só a inteligência militar russa mais barra pesada, como os caras no terreno, os especialistas militares russos no terreno, estavam pedindo há meses, Leonardo, e vocês todos. E o Putin não queria dar esse passo, porque, como a gente sabe, o Putin é um legalista. Não só ele procrastina decisões que envolvem ofensivas militares que vão ser super barra pesada, como ele prefere guardar sempre uma porta aberta para algum tipo de negociação. Os russos já sabem que não tem negociação nenhuma, porque a OTAN não vai negociar nada. Mas do ponto de vista formal, ele mantém sempre o discurso da negociação. Ele sempre... Exatamente, Leonardo, porque a formação dele é legal. Entende? Ele não faz nada que, segundo a concepção dele, esteja infringindo leis internacionais ou as próprias leis russas. Então, basicamente, ele teve que modificar o status da operação militar especial, mas sem dizer isso diretamente. Ou seja, agora, o que antes era operação militar especial é uma operação antiterrorista. Ele qualificou, e a liderança russa qualificaram explicitamente a Ucrânia como um Estado terrorista, baseado não só no atentado terrorista contra a ponte da Crimeia, como o envolvimento da Ucrânia no atentado terrorista contra o Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que são peças de infraestrutura fabricadas na Rússia e são propriedade russa também, além do consórcio que encomendou isso aos russos, né? Ou seja, agora a Rússia está em guerra contra um Estado terrorista. Isso muda completamente o quadro que vinha sendo seguido nesses primeiros meses. E as discussões de fundo sobre a eficácia da estratégia russa nos canais russos, entre russos, é um negócio extraordinário. É uma coisa realmente democrática. Tem gente que baixa o cacete, não só no ministro da Defesa, o Shoigu, no comandante do geral Gerasimov, como no próprio Putin. Porra, vocês deviam ter feito isso em fevereiro. Por que vocês não destruíram a Ucrânia em uma semana em fevereiro? Não, mas porque na cabeça do Putin e de como isso foi formulado em fevereiro, sabe o que eles achavam? Resumindo para você, Leonardo, e para todo mundo. Eles achavam que, com uma incursão rápida, chegando até Kiev, como eles chegaram em menos de uma semana, teriam criado as condições para um golpe militar, se livrar desse governo e colocar uma junta militar, digamos, onde que poderia dialogar, pelo menos, com os russos em Kiev. Erraram. Ou seja, por que eles erraram? Porque a inteligência que o Ministério da Defesa deu para o Putin não era 100%, tinha furos. E isso tem que ser reconhecido. E os russos especialistas e vários analistas reconhecem que a inteligência não era boa. Então, eles tiveram que recalibrar a operação especial várias vezes. Essa recalibração agora, não, já mudou o status. Agora é uma guerra antiterrorista. E, para isso, você precisa ter um general com extrema experiência, que é respeitado e temido por todos os seus subalternos, e que, quando ele deu a primeira entrevista coletiva dele, Leonardo, foi anteontem, terça-feira. Foi a primeira vez que ele falou com a imprensa russa direto. E ele foi sincero. Ou seja, ele já era um herói folclórico antes disso. Virou agora um mito ao nível de Apolo e Zeus para os russos. Porque ele falou a verdade. 2 minutos. Ele falou a verdade. Ele disse, olha, não é um passeio. É difícil e a situação é tensa. Palavras dele, tensa. E eu vou ser obrigado, eventualmente, a tomar decisões extremamente difíceis.
Ou seja, você pode interpretar isso de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Os russos preferem não interpretar, por exemplo, como uma retirada de Kherson, que seria uma humilhação enorme. Eu acho que não chega a esse ponto. O que está acontecendo é que eles vão ter que fazer uma espécie de retirada estratégica de uma margem para outra do rio, que é o que está acontecendo agora, nesse momento. Eles estão transferindo a população civil de Kherson de uma margem do Dnieper para outra. São quase 60 mil pessoas, a um ritmo de mais ou menos 10 mil pessoas por dia. Isso para os civis ficarem no lado do rio que não está sendo ameaçado por essa provável, possível blitzkrieg ucraniana, que é a última cartada, basicamente, desses caras em Kiev. Antes dos midterms, daqui a 3 semanas, antes do general inverno, que já está chegando, porque está começando a esfriar já pesado, e antes de que essa mobilização parcial russa, que estão treinando e daqui a pouco vão começar a chegar no front, eles vão começar a chegar no front agora entre novembro e dezembro. Ou seja, a tempestade perfeita contra o que a OTAN e a Ucrânia podem fazer está se armando, e eles estão em desespero. Eles têm uma janela de oportunidade, entre aspas, para criar uma espécie de golpe de mídia gigantesco. Tomamos Kherson, tomamos um pedaço de Kherson, obrigamos os russos a recuar, etc. e tal. Eles têm menos de 3 semanas para conseguir isso. Então é praticamente impossível. E os russos estão jogando com isso. Eles sabem que eles podem, repulsar essa provável ofensiva. Eles estão concentrando tropas russas também para repulsar a provável ofensiva. E na hora que esses caras estiverem a descoberto, a artilharia russa vai reduzir todo mundo a picadinho à cubana. E é exatamente isso que os russos estão esperando. Então vem para cá. Aí vem aquela artilharia e aqueles lança-chamas que são 10 filmes do Tarantino juntos, entende? E vai reduzir esses caras a kebab frito. Você concordaria com essa fala aqui da Cristiana Dantas, dizendo: a mudança do general na frente de batalha é um indício claro de que Putin recrudesceu sua política. Putin sabe o que está fazendo passo a passo, né? Sem dúvida. O general Armagedon é uma mudança. O general Armageddon é algo que o Putin, por ele mesmo, ele não teria tomado essa decisão. Ou seja, cruzar por cima dessa linha, a linha vermelha definitiva, que é atacar a ponte da Crimeia. A ponte da Crimeia não é só uma maravilha de engenharia. É um negócio extraordinário, né? Vocês sabem, eu atravessei a ponte há 4 anos atrás. Eu saí de Kerch, fui ao mainland, fiz os checkpoints na ida e na volta, e foi muito interessante, porque na volta eu estava vindo da Rússia e entrando na Ucrânia de novo. Aí eu tive que passar pelos checkpoints, pela alfândega, mostrar passaporte, etc. e tal. Aí eles falaram, welcome to Crimea. Eu falei, não, eu estava aqui já. Eu estou voltando. E eles morreram de rir, evidentemente. É um dos lugares mais bem vigiados e protegidos do planeta. Ou seja, isso que aconteceu, que isso foi fartamente discutido, o mecanismo desse caminhão bomba suicida não foi totalmente explicado nem pelo FSB, porque tem ainda uma séria hipótese de trabalho de que houve explosivos que foram colocados por drones submarinos em algumas das colunas da ponte e explodiram na hora em sincronia com a passagem do caminhão e em sincronia com o trem que estava vindo em sentido contrário na plataforma, na railway, acima da roadway, né? E os caras tinham que calcular isso literalmente a milésimos de segundo. A explosão das charges que estavam dentro do caminhão e o fato de que o trem que estava parado porque houve uma... Isso foi confirmado. Os caras da estrada de ferro, que passa pela ponte, confirmaram de que houve uma espécie de hijacking eletrônico. E o trem foi obrigado a parar
naquele ponto, ou seja, o trem não estava em movimento. Então, o que aconteceu? O trem estava parado naquele ponto, o caminhão se aproximou e tinha como é que chama, os explosivos montados na ponte. E tudo isso tinha que ser coordenado para explodir exatamente na mesma hora. E houve uma defasagem, tanto assim que o estrago não foi enorme. O trem inteiro não pegou fogo, só caíram 2 trechos da estrada, né, que estão sendo recuperados. É uma estrada de 4 pistas, né? 2 pistas para ir, 2 para voltar. As partes que caíram foram nas 2 pistas de ida. E a pista de volta não foi tocada, está livre e já foi liberada. Continua, agora está passando o carro normalmente. O tempo de interdição foi muito pequeno, na verdade. O tempo de interdição foi 24 horas, Leonardo. É um negócio... Estava todo mundo desesperado. No dia, estava todo mundo desesperado. E agora? Vai demorar meses? Não. Em 24 horas, eles removeram com gruas os carriages do trem que tinham pegado fogo, se não me engano, eram 7 ou 8 apenas, de um trem que tinha várias composições, e liberaram a estrada, as 2 pistas que não foram atingidas. E agora está sendo rapidíssima como é que chama? A reconstrução. Eles têm que reconstruir 2 trechos que desabaram, né? Porque a pista foi construída por trechos. Então, eles têm que construir do zero 2 trechos novos. E eles dizem que em 1 mês vai estar pronto. Ou seja, vai estar tudo liberado de novo em 1 mês. Ou seja, os danos não foram extraordinários. Agora, o dano para a imagem da Rússia, do ponto de vista da opinião pública ocidental, foi brutal. E isso, para o Putin e para o Conselho de Segurança russo, não há linha vermelha, é um inferno de linhas vermelhas, né? Então, claro, a melhor solução é, ok, tá bom. Então, agora é guerra mesmo? Right. Então, agora a gente vai fazer o que a gente não estava querendo fazer desde o começo, que é jogar vocês na Idade Média. Então, esse é o processo que está em andamento. Por exemplo, quando o Zelensky essa semana diz que entre 30% e 40% da capacidade energética da Ucrânia foi destruída, os números reais, que ninguém sabe, são muito superiores. Ele não pode falar que foi 50%, 60% ou 70%. Ele falou 30%, 40%, que parece pouco, e já não é. Já começou o racionamento na maior parte da Ucrânia. Os bombardeios vão continuar. O general Armageddon, na sua coletiva da terça-feira, falou: vamos continuar fazendo a mesma coisa, e nós temos 2 prioridades que não mudam. 1, proteção dos nossos soldados e das Forças Armadas russas, e 2, proteção dos civis, seja onde for. O que leva à sua pergunta, Leonardo. Por que uma lei marcial e por que evacuação dos civis em Kherson? Porque os russos sabem que uma das possibilidades, pode haver outras, mas a possibilidade mais concreta nos próximos dias é uma ofensiva ucraniana em Kherson. Para isso, eles têm que proteger os civis. Então, eles estão transferindo os civis para o lado do rio que é seguro. Ou seja, você vê que a preocupação sempre é poupar as forças armadas e proteger os civis ao mesmo tempo. O que os ucranianos... Não os ucranianos, eu não vou dirimir ucranianos como um todo. O que os psicopatas dos serviços de inteligência ucranianos, o SBU, aí sim, isso é bem localizado. É esse povo que está conduzindo a guerra. Sob a direção da OTAN, o que eles fazem? Eles bombardeiam áreas civis, eles continuam bombardeando os subúrbios de Donetsk, eles continuam bombardeando instalações civis e matando civis pelo Donbass, para cima e para baixo. Eles continuam bombardeando a central energética de Zaporizhia. Ou seja, não muda nada. Eles continuam jogando um monte de soldados recém-convocados e despreparados, imberbes, para ser moídos no campo de batalha. Eles não têm o menor respeito para quem está trajando o uniforme das Forças Armadas ucranianas. Ou seja, o confronto gráfico das 2 prioridades dos ucranianos e dos russos é extraordinário.
Pepe, tinha uma pergunta anterior aqui da Elaine sobre risco nuclear. E o Bruno Andrade está dizendo, qual será o desfecho, Pepe? Existe o risco de conflito escalar se tornar uma terceira guerra mundial com conflito nuclear? Bom, essa é a pergunta X. Tem. O risco disso cair fora do controle tem, porque não se esqueça que o Império está desesperado. Não é todo o Império. Quem está por trás dessa guerra provocada, russófoba, completamente psicótica e, pior de tudo, desnecessária, quando a gente vê o background do final do ano passado, quando os russos estavam propondo uma negociação séria com Washington, não com aqueles tontos da OTAN, com Washington, vamos conversar sobre um novo pacto de segurança envolvendo a Europa e a Rússia. Como a gente sabe, não teve a famosa não resposta de Washington. E aí a coisa começou a degringolar. E a resposta real de Washington e da OTAN foi massificar um monte de tropas ucranianas na linha de contato do outro lado do Donbass e preparar uma blitzkrieg contra os civis do Donbass, que foi a razão número 1 para o Putin ter lançado a operação militar especial. Mas isso você não vai ler na imprensa, nenhum lugar da imprensa ocidental, seja onde for, no Ocidente inteiro. Porque eles não podem dar o contexto. Dar o contexto é o vídeo do Berlusconi, Leonardo. E olha o que acontece. O Berlusconi solta um vídeo de 2 minutos dando o contexto e vira a política italiana de ponta cabeça. Imagina se isso acontece nos Estados Unidos, por exemplo. O Tucker Carlson, que tem o programa de maior audiência da TV americana. Ele está falando isso mais ou menos há semanas. O problema, ele tem uma audiência enorme, mas aí, em relação ao todo americano, ainda é uma minoria. Entende? Mas entre essa audiência tem, por exemplo, uma parte de Washington que sabe que isso é contraprodutivo para os próprios interesses nacionais americanos, e não só em termos de perda de credibilidade dos Estados Unidos do mundo inteiro, quanto o mundo inteiro está começando a virar contra os Estados Unidos. Inclusive aliados históricos. Exemplo, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Eles estão perdendo o Oriente Médio, que era literalmente a selva-jardim deles, como eles consideram a América Latina. Bom, já perderam a América Latina quase inteira. Interessante essa ideia de selva-jardim também. Olha que interessante, Pepe, esse tweet aqui da Maria Tadeu, é correspondente da Bloomberg na Itália. Né? Sim. Aí ela fala, onde o segundo áudio do Berlusconi vazou, né, no qual ele fala: a Ucrânia violou os acordos de Minsk, o Zelensky atacou Donbass e empurrou Putin para a operação especial. Deveria durar uma semana, mas escalou depois que o Ocidente mandou dinheiro e armas para Kiev. Absolutamente correto. Foi o que ele disse. Você vem falando, que tanta gente vem falando. Né? Pois é, Leonardo, mas imagina, isso, o Berlusconi, ele tem cacife para falar um negócio dele. Ninguém na Itália poderia ter falado isso em público. Ninguém. E ele pode. Ele pode, primeiro de tudo, ele não deve nada a ninguém, ele já fez de tudo e ele quer deixar uma legacy. O legado que ele quer deixar é super importante. Como ele é um cara extremamente vaidoso, ele agora pode posar, olha, eu vou salvar a Itália. Eu vou contar a verdade e eu vou trabalhar para salvar a Itália. Para salvar a Itália. Entendeu? Agora, nos Estados Unidos, você não vai ter um político americano que fale um negócio. É impossível. Aqui, desculpa. Ele está dizendo o seguinte, quer dizer, que ele não pode falar em voz alta o que ele pensa sobre os exatamente. Nesse áudio. E ele fala o seguinte, agora que ela termina, né? Agora a Itália está vivendo o controle de danos, né, em relação aos áudios. Aparentemente, o que o Berlusconi está tentando fazer é tirar a Itália dessa burrada. Né? Claro. O apoio cego à OTAN. Absolutamente. Ele sabe ler a opinião pública muito bem, Leonardo. A maioria absoluta dos italianos com um QI acima da temperatura ambiente sabe disso. Eles não sabem exprimir. O cara que vai tomar o café no bar da esquina de manhã, ele sabe disso. Ele pode não exprimir com a sofisticação de um professor de filosofia na Universidade de Milão, mas ele sabe instintivamente que isso é péssimo para a Itália. E agora, com o inverno e com a incapacidade dele de pagar a conta elétrica da casa dele, não é nem do business, da casa dele, ele vai sentir isso na pele.
E o Berlusconi sabe ler isso super bem. Ele é proprietário de cadeias de TV, né, Leonardo? Ele faz programas populares. Ele sabe ler a psique popular como ninguém. E como é que a Meloni reagiu a esses áudios, Pepe? Ela continua dizendo que eu sou totalmente pró-OTAN. Claro, né? Ela é uma empregada da OTAN. Ela é uma daquelas novos líderes do Aspen Institute. Olha o que ela está dizendo, cara. Olha que merda. Acabei de abrir aqui o La Repubblica, Pepe. Nossa! Berlusconi bebe vodka. O argumento dela é esse. É lamentável. Bom, é claro. Bom, eu posso falar para vocês do La Repubblica dias. Não, mas essa fala dela é ridícula, né? Não, o editor-chefe do La Repubblica é um quinta coluna americano e da OTAN. Ele era editor-chefe do La Stampa em Torino. E todos os jornais italianos praticamente são controlados pela família Agnelli, que, como a gente sabe, é um bando de gangsters absolutamente horrorosa. A única coisa boa que eles fizeram na vida foi a Fiat e Alfa Romeo, compraram a Alfa Romeo. Olha aqui o que a gente atrai como comentário, Pepe. 247 apoia Berlusconi, o bonga-bonga da extrema-direita, a tuxa é repugnante. Eu não vou nem responder porque... Bom, o cara fala uma coisa sensata e a gente não pode apoiar. Eu gosto de ser bem educado, na medida do possível. Então, não tem resposta. Deixa quieto. Mas estamos aqui trazendo informação de alta qualidade. Pepe, vamos lá, vamos seguir, então. Peraí, importantíssimo, Leonardo. Eu queria acabar a história do ponto em que está a operação antiterrorista agora, sob o comando do general Armageddon. Tá. Ele sabe também que as próximas 3 semanas são cruciais. Ele sabe que, segurando qualquer tipo de investida ucraniana, seja onde for, Zaporozhye, Kherson, alguma outra tática diversionista que a OTAN tiver na cabeça deles, etc. e tal, chega o inverno e ele vai estar na situação que ele quer. Ele vai ter os entre 200 e 250 mil, pelo menos, novos da mobilização parcial, que não vão para o front, eles vão ficar atrás, mas eles vão pegar as tropas em rotação de alto nível que ele tem atrás e vai jogar na frente, junto com quem está na frente durante esses meses todos, que é as milícias de Donetsk e de Lugansk, os caras da Wagner, da Private Military Company, a companhia privada que tem um nível de combate altíssimo e são treinados ao melhor nível, e os chechênios, que não só os chechênios que estão no terreno, que são matadores, como aparentemente os 70 mil novos recrutas chechenos que estão começando a chegar no front breve. Ou seja, ele vai ter uma massa que ele pode colocar em lugares chaves para defender o front. Sempre é bom lembrar para vocês que esse é um front de mais de 1.000 quilômetros. É muito difícil em qualquer guerra você defender um front de mais de 1.000 quilômetros. E esse é o problema. Tem infiltrações dos ucranianos em diversos pontos. Você controlar tudo, você precisa de números. E isso agora eles vão começar a ter números e em pontos-chave do Donbass e em torno do front. Chega o inverno, que é excelente para a movimentação dos russos. Eles podem começar a organizar uma ofensiva para o fim do inverno, por exemplo. A situação interna dos Estados Unidos vai mudar com os midterms, ou seja, de dezembro para janeiro, ele vai ter basicamente o que ele está querendo. Para isso, ele tem que atravessar esse intervalo de 3 semanas, mais ou menos, que é extremamente... É super perigoso. Super perigoso. Por exemplo, se os ucranianos conseguem... Só para dar um exemplo prático para vocês, é uma pena que a gente não tem um mapa aqui. Se os ucranianos conseguem isolar uma parte de Kherson, eles vão isolar a ligação direta da Crimeia com Kherson. Isso é super grave. Eles vão cortar o abastecimento da Crimeia. E dependendo do que eles conseguirem, eles podem
cortar o abastecimento de água da Crimeia também. E isso é o pior dos casos. Isso é o caso mais aterrorizador de todos. Ninguém acha que isso pode acontecer. Mas o general Armageddon ele tem que pensar em todas as possibilidades, né? Claro. Ele tem que ter pelo menos uns 10 planos e mais uns 10 planos de reservas. A, B, C, D, G até Z. Né? Eu queria te perguntar sobre as eleições nos Estados Unidos, mas antes de passar por isso, olhando esse caso da Itália, essa ruptura Berlusconi e Meloni abre uma crise na coalizão que venceu, é evidente. Será que essa Meloni pode ter o desfecho da Liz Truss, de ser a breve também, de muito pouco no poder? E é muito cedo, porque ela tem apoio popular bastante razoável no país inteiro. Ela e o Fratelli d'Italia, né, o partido. Então, é cedo ainda. O Berlusconi, o que ele quer é influenciar esse governo. Ele quer ter um papel de protagonista no governo e não de um associado de uma pequena coalizão. De jeito nenhum. Isso para Silvio não funciona. Silvio é no palco, né, Leonardo? Claro. Silvio é o star of the show. Para as eleições, você falou, as próximas 3 semanas são cruciais e vão acontecer as eleições nos Estados Unidos. Provavelmente, os republicanos vencerão. Os republicanos vencendo, o que acontece com o financiamento à Ucrânia para fazer a guerra? Já começaram a lançar, como é que chama, balões de ensaio na mídia de que eles vão cortar a grana a partir de janeiro. Se eles fazem isso, todo mundo sabe o que acontece, né? Aquela coisa lá despenca em uma questão de alguns dias, menos de uma semana. A única coisa que sustenta Zelensky, Kiev, aquela máfia com o SBU, todos aqueles caras, são esses financiamentos a fundo perdido dos americanos, do FMI, da União Europeia, etc. By the way, tudo isso vai ter que ser pago, né, Leonardo? Ninguém sabe como. Não, pago pelo país, não por quem está... Exatamente, tudo isso vai ser pago pelo país, não por esses... por quem está administrando, né, o dinheiro, recebendo, tirando um pouquinho aqui e acolá, não é assim, né? Exatamente, e isso reproduz exatamente o funcionamento do que acontecia no Afeganistão. Tanto durante a época do Karzai, quanto depois do Ashraf Ghani, que foi imposto pelos americanos, o último presidente, o que saiu correndo com $5 milhões de helicóptero no dia da queda de Cabul. É a mesma coisa. A grana que era doada, como é que chama? Aid, doações, etc. e tal, empréstimos a fundo perdido, que chegava em Cabul, desaparecia entre alguns senhores da guerra e da não guerra e burocratas em Cabul e não chegava. Não só não chegava no terreno de batalha, como não chegava para a população em geral. No caso da Ucrânia, é a mesma coisa. A população em geral, muito pelo contrário. A população em geral agora vai viver acendendo vela, basicamente. Agora, os oligarcas em torno de Zelensky e essa elite, entre aspas, que ainda está em Kiev, que está por trás do governo, e esses caras estão embolsando toda essa grana e, obviamente, tem propriedades na Toscana, em Miami, dinheiro na City of London, nas Cayman Islands, tudo. A história de sempre. Entende? E é uma lavagem de dinheiro do complexo industrial militar americano, incluindo os europeus, que é esse sistema que, eu não sei como chama em português, chama-se Land Lease. Ou seja, você faz um empréstimo para os europeus de armas, os europeus passam essas armas para os ucranianos e depois eles têm que pagar os americanos por essas armas. Ou seja, a União Europeia está envolvida no meio dessa história toda e ela tem que pagar os Estados Unidos pelas armas que eles estão passando para os ucranianos e que não só estão, como é que chama, acabando com as reservas militares dos americanos, como as reservas dos próprios europeus. Ou seja, o estoque de armas da OTAN está despencando e está praticamente desaparecendo, o que é outra coisa que entra nos cálculos do Putin e do Conselho de Segurança russo. Vamos continuar essa história mais alguns meses, que daqui a pouco eles não vão ter nenhuma peça de reposição para os armamentos deles.
Isso leva em consideração também. Ou seja, é uma crise no complexo industrial militar dos americanos e dos vassalos, a crise econômica, financeira, energética, que no caso da Europa é absolutamente fora de controle, e os russos, como se podem dar ao luxo de continuar jogando essa história para frente e acabar na hora que eles, russos, quiserem, que é uma coisa que é sempre frisada pelos analistas militares russos. Os russos podem acabar essa guerra em 20 minutos. Ou seja, eles podem decapitar todo o espectro em Kiev, literalmente em 20 minutos, com mísseis hipersônicos. E aí vai fazer o quê? Vai negociar com quem? Que governo vai pôr em Kiev? A OTAN vai acabar a guerra do dia para o outro? Não, não vai. A OTAN já declarou que o objetivo deles é vencer Putin, com tudo que isso implica. Entende? Eles não vão voltar para trás. Eles fizeram uma promessa pública, Leonardo. Eles têm que ganhar a guerra de qualquer jeito. Mesmo que seja impossível, né? Mas enfim. Mesmo que seja impossível, e aí é que entra essa discussão, por sinal, completamente manipulada e tergiversada de uma guerra nuclear. Primeiro de tudo, quem fala em guerra nuclear iniciada pelos russos é de uma estupidez que não tem nem tamanho, porque é quem não conhece a doutrina militar russa, onde não se prevê first strike, primeiro ataque. A Rússia só recorreria ao seu gigantesco arsenal nuclear no caso de uma ameaça existencial à Federação Russa. Isso já foi explicitado várias vezes, não só pelo Putin, como por todo mundo, Patrushev, Lavrov, etc. 2. O que os americanos estão querendo imprimir na opinião pública ocidental? Os russos vão lançar uma bomba nuclear porque eles estão desesperados com a ofensiva e com os avanços ucranianos. Ou seja, eles plantam na psique coletiva ocidental, evidentemente, são os únicos que caem nessa esparrela, de que vai... E aí preparam, ao mesmo tempo, o terreno para uma possível false flag, uma falsa bandeira, e tudo, evidentemente, a culpa é dos russos. Terceiro, todo mundo que conhece o mínimo de doutrina militar e de relações internacionais nucleares sabe que uma guerra nuclear limitada não existe. Ela vai fora de controle imediatamente. E é a lógica do MAD, Mutually Assured Destruction, destruição garantida mútua, que é a doutrina que existia desde a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Muito interessante esse ponto, Pedro. Agora acabou, Leonardo. Peraí, deixa eu só acabar isso que é super importante. Acabou esses psicóticos americanos, eles destruíram o conceito de MAD. Eles acham simplesmente que os Estados Unidos seriam capazes de lançar um first strike e decepar os centros de comando e controle russos e sem uma resposta imediata dos russos. Ou seja, esses completos imbecis não têm a menor ideia do arsenal hipersônico russo, que é a única nação no planeta que tem um arsenal de mísseis supersônicos capaz de destruir todos os centros de controle da OTAN e dos Estados Unidos numa questão de minutos. Ou seja, você vê um general do Pentágono falando uma coisa dessa? Não. Porque esses caras sabem, e eles sabem que isso é absolutamente fora de questão. Eles têm os canais secretos de conversa com os generais russos, ou seja, isso não é um psicótico neocon ou neoliberal con em Washington, algum político imbecil que está falando. Isso é um especialista militar que sabe exatamente o que implica um primeiro ataque nuclear não provocado, especialmente vindo dos Estados Unidos contra a Rússia. E, bom, o Putin já falou isso N vezes. Se isso acontecer,